Oi, o meu nome é Karine e hoje eu vim mostrar a minha história pra vocês. Eu tenho uma filha chamada Eleven. Ela acabou de nascer. Eu já sou uma mãe adulta e sou solteira, tá bom? Eu sou mãe solo. Minha filha tem apenas 3 aninhos. Não sabe, agora que tá aprendendo a engaixar. E eu tenho 22 anos. Espero que vocês gostem dessa história. Minha história é um pouco diferente das outras. A minha história é um pouco diferente das outras, porque nem tudo que a gente vê na vida é uma coisa. E essa história vai te refletir muito mesmo. Essa aqui, como vocês podem ver, é a minha mãe. Minha mãe já tá velhinha, mas quando eu era adolescente, eu desrespeitava muito ela. Vocês vão ver a história como que era. Essa daí que eu estou pegando é a minha chorona. Ela só tem 3 aninhos, como eu falei pra vocês. E ela é muito feliz e saudável. A Evelyn, às vezes, não gosta muito de brincar, nem sorrir, nem cantar. Ela é bem diferente das outras crianças, minha filha. Eu estava cuidando da minha filha, quando de repente a minha mãe gritou na cozinha. Eu não sabia o que era, mas eu fui correndo ver. Aí eu fui correndo lá, com a minha bebê ainda no colo. Eu pus ela na cadeirão e fui ver que o fogão estava tudo queimando já. Minha mãe estava tentando apagar o fogo. E aí eu fui correndo ajudar ela. Eu falei, mãe, aqui é minha casa, larga de ser imprestável. Olha o que você fez com o meu fogão. Nossa senhora, você não presta mesmo. Eu falei pra ela logo sair dali e eu ia arrumar. Deu um trabalhão pra apagar aquele incêndio, vou contar a verdade. Nossa senhora, minha mãe não sabe fazer nada nessa vida. Só sabe botar fogo na casa e mais nada. Logo depois, eu fui lá na minha mãe reclamar pra ela que eu tinha acabado de mudar pra minha casa e ela já pega fogo na casa. Eu reclamei pra ela muito e ela tava cada vez ficando mais triste. Eu brigava com ela demais da conta, brigava. Minha mãe começou a chorar. Eu falei pra ela sair da minha casa e chamei ela de velha inocente. Não sei nem porque ela me criou. Minha mãe saiu correndo, nem quis mais saber. E eu fui pegar minha filha logo depois. Ela tava chorando por eu ter brigado com a avó dela. Mas depois eu fui explicar tudinho pra ela que não era culpa minha se a avó dela era doida. Depois eu fui e tentei um pouquinho ela, porque ela tava chorando por causa daquilo, que ela ficou com medo do fogo. Depois fui pular um pouquinho na cama com ela, ver se ela intertia um pouco. Mas eu só lembrava da minha mãe, o que ela fazia. Minha mãe não sabia fazer nada, eu não aguentava mais. Nossa senhora, ainda bem que eu mandei ela embora de casa. Segundos depois eu recebi uma ligação, fui correndo atender. Eu fui correndo atender, não sabia o que era, que era alguma pessoa, né? Importante. Depois que eu atendi, tinha dizido que minha mãe, quando estava indo para casa, foi atropelada por um carro e não tem risco de sobreviver. Eu não sabia o que fazer, não sabia mesmo. Eu comecei a chorar, entrar em desespero no telefone, deixei o telefone cair no chão. Eu sentei na cadeira e comecei a chorar e fiquei pensando, mano, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Logo em seguida, eu fui correndo pro hospital e tinha esquecido da minha filha em casa, para piorar. Eu não tinha nem pensado 2 vezes, porque ela era minha mãe. Não importava o que acontecesse. Não importava o que acontecesse. Quando eu tava no hospital, eu vim correndo, eu lembrei que eu tinha deixado a minha filha em casa. Ai, e eu fui correndo pra dentro e fui caçar ela, eu cacei na sala, ela não tava, eu cacei no quarto dela, ela também não tava. Eu até cacei nos corredores. Eu passei 1 hora caçando ela, ficava pensando onde ela poderia estar, mas ela não tava aqui. Logo em seguida eu fui ligar pra polícia correndo. Liguei pra polícia, eles falaram se fizesse uma bebezinha, ia correr em alarde, pegar ela e levasse pra minha casa. Mas a polícia falou que não tinha nenhuma informação. Eu passava as horas, eu dormia no sofá, vendo se alguém ia chegar. Eu tava dormindo até no sofá, nem queria dormir no meu quarto sem minha filha. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, quase perdendo a minha mãe. Minha mãe tava sem os seus ossos, minha mãe tava quase morrendo e agora eu perdo minha filha. Aí eu decidi no computador, no Facebook, em todos os lugares, que uma bebezinha tinha desaparecido, mas não resolveu nada.
Depois eu fui ver um pouquinho de TV, ver se tinha alguma notícia, se alguém achou alguma filha. E aí tinha achado uma bebê encontrada, morta no meio da rua. Eu surtei. Já bastava minha mãe, agora minha filha não pode ser. Descobri onde era esse local e fui correndo pra lá. Cheguei no hospital e nada, não era minha filha. Nossa, eu tava bem triste com isso, pô. Por que não era minha filha? Por que não era minha filha? Eu fui tomar um banho de água quente. Logo depois de tomar um banho de água quente, eu fui logo dormir. Porque fazia um tempão que eu não tava dormindo, só dormia no sofá. Eu acordei, tinha uma mulher na porta. Eu fui correndo, atender, não sabia o que era, nem quem era. Ela falou que era a Biana. E eu me apresentei meu nome também. Só porque ela disse que tinha umas crianças na adoção, que era pra mim lá ver, que sabe, que viu na internet que eu estava procurando a minha filha. E aí a gente começou a conversar. Aí ela falou que acho que tinha um bebezinha numa adoção, que tinha encontrado ela na rua, sozinha, perdida. E aí eles pegaram e fizeram ela pra adoção. Eu não menos esperei e fui ligar correndo pra esperar. Eu não menos esperei que saí de pijama, nem olhei pra trás. Aí eu achei ela. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu não esperava. Ela tava com fome, então eu fui dar mama pra ela. Mas aí na hora que eu fui dar mama pra ela, eu fui lembrar da minha mãe. Como a minha mãe estaria agora. Eu quase tinha perdido a minha filha. Ela tava pra adoção. Imagina se alguém quisesse pegar ela. Imagina. Eu comecei a chorar. Eu queria pedir desculpas pra minha mãe. Mas eu não podia, porque ela tava no hospital internada. As pessoas estavam pra lá e pra cá, tentando arrumar ossos quebrados que tava no corpo dela. Ai, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia. Ai, eu fiquei muito triste. Todos os acidentes acontecem. Eu mesmo já botei fogo no fogão dela um dia quando eu fui cozinhar. E aí ela brigou comigo, mas eu também entendi. E agora eu briguei com ela, mano. Não faz sentido. De repente, a minha mãe tinha chegado em casa. Depois de ter ido lá buscar minha mãe, eu fiquei toda feliz. Mas uma notícia ruinzinha foi que a médica me falou que a minha mãe tinha perdido a memória. Então eu fui tentar lembrar pra ela que eu era a filha dela. E também ela tinha uma netinha, que chamava Eleven. E era a minha filha. A minha mãe tava tipo, quem é Eleven? Quem é você? Ai, eu tava complicado dizer pra ela. Eu fiquei bem triste porque tinha acontecido com ela. Mas aí eu fui tentar lembrar dos bons momentos que a gente viveu junto. Porque eu e a minha mãe eram uma mulheres grandes de segredo. A gente contava sempre o segredo uma pra outra. A gente nunca escondeu o segredo uma da outra. Mas desse tempo pra cá, eu venho escondendo muitos segredos dela. Eu falei pra ela que eu amava ela. E eu queria pedir perdão pra ela por o que eu fiz. Eu não deveria ter xingado ela, nem brigado com ela. Só por causa que ela queimou o fogão sem querer. Eu também tinha feito isso quando eu era criança. E a gente começou a rir. Então depois eu abracei a minha mãe e pedi ajuda pra ela. A gente fez até um toque novo. Eu fui tentar fazer piadas pra minha mãe, lembrar pra ver se quem era, eu lembrava quem era. Eu fui pegar a Eleven pra mostrar pra ela ver se ela lembrava um pouquinho da netinha dela. Aí eu sentei com ela e fiquei mostrando pra minha mãe, mostrando pra minha mãe que o cabelinho dela era igual a dela quando ela era mais nova. A minha mãe só ficava olhando, eu não tava entendendo ela, mas assim, eu entendia, o que eu fiz com ela era errado. Eu fiquei bem triste com isso. Ai. Depois a minha mãe começou a ensinar ela a andar. Eu achei isso bem legal. Ai, eu fiquei só vendo lá na cozinha. Eu não parava de olhar para as duas. Ai, era tipo como se eu tivesse hipnotizada. Ai. Gente, eu vim aqui hoje pra mostrar essa história pra vocês valorizarem sua mãe, porque hoje em dia muitos adolescentes não valorizam sua mãe, joga de lado, igual essa personagem fez com a mãe dela.
julgou a mãe dela. E o que aconteceu? A mãe dela hoje não sabe, não perdeu a memória, não sabe de nada. E ainda, pra piorar a vida dela, ainda a- ela acabou, ela acabou que perdeu a filha dela. Nossa, gente, isso é muita tristeza. Valorize a sua mãe hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode acontecer uma coisa pior com ela. Imagine, gente. Cuide da sua mãe, cuide do seu pai, valorize muito eles, porque amanhã pode ser mais tarde do que vocês esperam. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham super gostado dessa historinha, gente. E também vai ter mais histórias aqui no The Sims. Essa não vai ser a única, gente, tá bom? Não vai ser a única, pode ter certeza. E vai ter muitas mais historinhas, mas se vocês gostarem, deixa muito like nessas historinhas e eu vou estar trazendo muito mais. Esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa a notificação do sininho. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, galera. Um beijo pra vocês, tchau!